Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, Revieira, sou professor de colorimetria e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, tema fantástico. Se você prestar bastante atenção, ficar comigo até o final, eu tenho certeza absoluta que nós vamos desvendar aí alguns mistérios, né? Algumas dificuldades que muitos profissionais encontram quando o assunto é colorimetria, como sempre, né, gente? Um assunto que gera muitas dúvidas. Os profissionais, muita gente. Olha, de pensamento de profissional, quando se o assunto é colorimetria, já pensou em desistir, já pensou em trabalhar como funcionário picando cartão, tendo ali o dinheiro fixo todo mês, que é uma coisa mais certa. Já pensou em fechar o salão e trabalhar em outro salão? Já tentou de tudo, já fez curso de workshop, já fez curso de técnica, curso de colorimetria, comprou produto que promete e mesmo assim a dificuldade continua ali. Gente, tem uma coisa bem interessante, como eu percebo, a gente trabalha em cima de suporte, eu tenho uma facilidade muito grande. Eu estou 16 anos nessa área, né? Se eu não tiver lidando com cabeleireiros, se eu não tiver facilidade em identificar a dificuldade do profissional, aí eu posso mudar de profissão, não é mesmo? Mas não é o caso, tá, gente? Eu consigo identificar com facilidade a dificuldade do profissional. A maioria deles tem uma dificuldade única, né? Que é neutralizar aquele fundo indesejado que a cliente não quer. Mas o que tem por trás desse fundo indesejado que a cliente não quer e por que ele precisa ser totalmente neutralizado? E qual é realmente a forma correta de se pensar para neutralizar o fundo indesejado? Como que é a cabeça de um cabeleireiro ou de um colorista, né? Como que pensa? A gente tem que pensar desta forma, como um cabeleireiro mesmo, ou um colorista na hora de fazer a coloração, incorpora ali o colorista e começa a imaginar exatamente a altura de tom daquele cabelo, já sabendo qual é o fundo que aquele cabelo revela, que aquela altura revela. A altura de tom, gente, é o primeiro número impresso na caixa. E é o número, né, a cor natural do cabelo da cliente ou do cabelo da pessoa que vai sentar na sua cadeira. É, Então, assim, existe essas dificuldades. E assim, quando eu identifico a dificuldade desse profissional, desse aluno, dessa aluna, o que acontece? Eu volto exatamente onde todos nós falamos todas as vezes. Eu tenho certeza que você já ouviu um técnico, já ouviu um instrutor falando, dando uma aula de colorimetria e te dizendo que para entender de colorimetria nós precisamos de entender os fundamentos básicos da colorimetria. E quando a gente fala isso para o profissional, eu mesmo já falei várias vezes a respeito que para entender colorimetria nós temos que entender os fundamentos básicos, nós temos que ir lá no começo mesmo para entender. Não existe um outro caminho para se entender colorimetria, existem atalhos para se entender colorimetria, que é o que eu utilizei para compreender, né, toda aí a colorimetria, como funciona, e a partir daí comecei a criar, né, fazer as criações, porque depois que a gente compreende os fundamentos e sabe como elas funcionam, fica muito mais simples. Sabe aquela aflição que você tem na hora da abertura, enquanto aquele cabelo está abrindo, sua cabeça começa a pensar até onde vai chegar essa cor, o cabelo, qual é a situação, tá aguentando, será que eu tenho que reaplicar para chegar na cor que é cliente? Que cor que eu vou colocar nesse cabelo? Vai lá no estoque, olha uma por uma, vê aquela aflição depois que coloca a cor na hora de tonalizar para ver se realmente ficou. Isso eu estou falando, gente, para quem essa aflição é totalmente comum para cabeleireiro, tá? Mas é comum para cabeleireiro que quer fazer da forma correta, tá? Porque assim, desculpa, mas tem muita gente que pode dizer ao contrário, mas, gente, a partir do momento que você começa a entender a colorimetria lá do princípio,
Você não vai matizar cabelo e entregar um cabelo só matizado para cliente. Você não vai somente descolorir e mandar a cliente para casa. Tem um outro assunto que a gente fala muito a respeito quando acontece isso, de só matizar com preto no lavatório, só entregar o cabelo mesmo descolorido. Tem muita gente que faz isso, vocês não fazem ideia de quantas pessoas fazem isso, de somente descolorir e mandar a cliente para casa, a cliente sair de lá feliz, tá? Mas, gente, não mudou a estrutura do cabelo, é a mesma. Sempre foi, sempre vai ser a mesma. Ela sempre vai estar ali na mesma estrutura e o cabelo sempre vai agir da mesma forma. Então, assim, a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a entender que esse procedimento, na hora de tonalizar, é errado, porque a gente começa a prestar atenção a melhor e entender o que está acontecendo nesse cabelo. Se é uma cliente sua que já vem, já frequenta o seu salão há um bom tempo, você descolore e ele entrega ele descolorido, você vai entender muita coisa quando a gente fala ali na estrutura do cabelo, quando a gente fala sobre o fundo de clareamento, quando a gente fala sobre pôr a identidade do fio e principalmente quando a gente fala sobre pH. Quando você entender de pH totalmente, quando você absorver ali como que funciona o pH, o potencial do hidrogênio, ali sim você vai começar a buscar mais conhecimentos para conseguir fazer uma neutralização perfeita e colocar uma identidade real nesse cabelo. Aí a estrutura dele vai ser diferente, ele vai estar com a cutícula fechada, pH balanceado, todo o tratamento depositado ali e a cliente feliz em casa sem problemas maiores, tá? Então é basicamente, então aonde o profissional mais erra na colorimetria, eu vejo muito isso, eu preciso que você que esteja assistindo, para você que me acompanha, que você entenda isso. Se você tem uma deficiência na colorimetria, vamos dizer ali nas cores secundárias, não é nas cores secundárias que você tem que buscar o conhecimento. Se você tem dificuldade nas cores terciárias, e as cores terciárias realmente é muito complexa de se entender, e de fato as cores terciárias é pouquíssima falado, né? Pouco falam-se sobre cores terciárias, mesmo os técnicos aí mais renomados aí que conhecem de fato colorimetria falam um pouco sobre as cores terciárias. Eu vejo pouquíssimo assunto falando sobre cores terciárias. Mas se é essa dificuldade, não é lá que se deve buscar conhecimento. Tem dificuldade ali no fundo de clareamento da cliente, tem dificuldade em saber, né, no olho qual é exatamente aquele fundo de clareamento, não é aí que você tem que buscar o conhecimento. Apesar de que aí, para este caso, para essa dificuldade que eu falei agora, se você tem dificuldade de identificar o fundo de clareamento, eu te aconselho a fazer o seguinte: pegar mechas puras, tá? Mechas de cabelo que vocês cortam. Provavelmente vocês já devem ter isso aí guardado em alguma gaveta. Pegue as mechas, tá? E aí você vai descolorir as mechas em todas as alturas. Vai fazer a descoloração das mechas a partir do 6, tá? Você vai descolorir as mechas e vai pegar a altura 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Cabelos puros. Aí você vai fazer o mesmo em cabelos com progressiva, com formol, 6, 7, 8, 9, 10. E o mesmo com progressiva sem formol, tá? E o mesmo com coloração. Faz um quadro e coloca lá no seu salão. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Mas evita dor de cabeça. Evita muita dor de cabeça. Isso assim, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade em saber ali no olho qual é a cor que se revelou ali na hora da abertura, tá? Mas vamos lá então, gente. É exatamente aí, é do princípio da colorimetria que se deve entender qualquer assunto onde você tenha dificuldade. É claro que quando eu identifico a dificuldade do aluno, da aluna, fica muito mais fácil,
Por quê? Eu identificando dificuldade, eu volto lá atrás, aonde ele não entendeu, ela não entendeu, e realizo ali o entendimento ali naquela hora para aquele aluno, para aquela aluna, dá aquele estalo ali. Meu Deus, é isso, é isso. Então, maravilha. Então fica muito mais fácil de se direcionar o aluno ou a aluna. Quando a gente identifica, fica muito mais simples. Porque aí a gente volta e reforça onde ele tem a dificuldade. Volta lá atrás e reforça onde tem a dificuldade. Só que no geral, falando assim, no geral, no grosso, sobre todas as dificuldades que eu já mencionei aqui, com certeza a maior delas, né? E ali todas elas estão ligadas à neutralização de fundo de clareamento, sendo que por mais que o profissional pense que essa é uma das maiores dificuldades, porque é uma coisa que está muito evidente, né? Que é a cor que vai ser depositada, é a cor que vai se revelar ali, limpa, uniforme, brilhante, com vida. Essa, né? O profissional ele pensa, pode pensar assim que essa seja a maior dificuldade, mas não é. A maior dificuldade é entregar um cabelo com pH balanceado. Essa é a maior dificuldade, porque quando o pH está balanceado, né, já falamos sobre isso, ele vai ter uma abertura mais limpa, você com certeza vai entregar um cabelo já saudável e com certeza ele vai ter tudo isso que nós falamos, uniformidade, vai ter brilho na cor, né, vai ter vida, tá bom? E aí quando a gente fala de voltar, né, de lá no começo, lá atrás, a gente volta ali nas cores primárias, né? As cores primárias e entende que a dificuldade do profissional está em entender que nomenclatura de cor, elas são diferentes, por que elas são diferentes de uma tabela para outra, por que, que as numerações são diferentes na tabela tem a mesma numeração do círculo cromático, que são cores diferentes? O porquê que isso acontece, né? Por que, que as numerações correspondem ali de forma diferente? Então isso faz uma confusão ali na cabeça do profissional, do cabeleireiro, né? Então assim, na tabela o 2 é o preto, né? Mas o círculo cromático, o 2 é o irisado. Isso faz com que o profissional acabe criando ali, gerando uma confusão, né? Aí vem as nomenclaturas, né? Eu falei ali na tabela, né? Na estrela de Oswald, o irisado ele também é o violeta, o irisado também é o roxo. Então, realmente isso gera uma confusão na cabeça do profissional. Ele acaba às vezes desistindo de compreender e entender a colorimetria na sua essência, né? De fato, por quê? Porque essa confusão, muitas vezes eles têm vergonha, né? Muitos têm vergonha de perguntar e fica tentando entender, vê que não entende e desiste, né? E outros simplesmente fazem ali a confusão, criam uma trava, parece que a maioria tem essa trava, inclusive eu, tá? Não estou me tirando disso aí não, porque para mim aprender colorimetria não foi fácil não, é muito difícil mesmo de aprender, mas como eu falei para vocês, existem atalhos, né? Para ficar bem mais simples e aí sim conseguir fazer com que qualquer pessoa aprenda. Então se você é uma pessoa que está me vendo agora e me ouvindo e pensa em desistir porque tem dificuldade com a colorimetria, já tem algum tempo aí de carreira, mas ainda não conseguiu encontrar aí uma forma de entender a colorimetria e praticar e usar aí no seu salão para você começar a se destacar, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Não é somente com você que acontece isso, com todos acontece. É muito complicado de se entender, mas os atalhos que a gente utiliza aí para ensinar. Cada pessoa tem uma maneira de ensinar colorimetria, e eu tenho a minha maneira de ensinar, uma maneira da qual eu aprendi, ficou bem mais simples o entendimento, e outras pessoas ensinam aí no modo mais tradicionalzão a colorimetria, e por aí vai, né? Então vamos lá. Então vamos falar sobre os fundamentos da colorimetria, que são as cores puras.
Por que que as cores bases são consideradas cores puras? Gente, porque as cores bases não se cria. Não existe forma de você criar as cores bases, as cores fundamentais da colorimetria. E quais são elas? O azul, tá? O amarelo e o vermelho. Agora, vamos falar sobre a numeração de cada uma e sobre a nomenclatura dessas cores bases. O azul, ele corresponde pela numeração 0.1. O amarelo, ele corresponde no 0.3 e o vermelho corresponde à numeração 0.6, ok? O azul, ele tem a nomenclatura de cinza, tá? Porque o cinza ele responde pelo azul, tá? Na colorimetria. O amarelo, ele corresponde pelo dourado, ou seja, ali também nós temos duas nomenclaturas, certo? E o vermelho, vermelho mesmo, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouco sobre o amarelo. O amarelo, ele é o fundo indesejado, ok? O amarelo. E o dourado é uma cor cosmética, é uma cor que você pode depositar no cabelo de sua cliente, que vai dar vida, vai dar brilho, ok? Então, assim, eu gosto de usar, por exemplo, o mate, tá? Corresponde a cor verde, né? Eu gosto de usar ela como mate, tá? Eu falo sobre a cor cosmética, é a cor que se revela no cabelo. Você não vê um cabelo verde, você vê um cabelo mate. Ok? Você não vê um cabelo com cor indesejada dourada. Você vê um cabelo com cor indesejada amarela. Você não vê um cabelo com cor indesejada violeta. Você vê um cabelo com cor indesejada roxa. Ok? Então aí o que acontece? As cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, são cores que não são criadas. Essas cores, elas não se criam, elas criam qualquer outro tipo de cor. Então é através delas que você tem um infinito de cores. Por isso que colorimetria não para. Todos os dias a gente vê aí pessoas criando, todos os dias a gente vê cores diferentes, cores novas. Muitas cores dão certo, muitas cores não dão certo, mas muita gente fazendo ali a alquimia, né? Porque é exatamente isso na colorimetria. É meio que uma alquimia. Falar assim exatamente de proporções fica um pouco complicado. Então a prática vai vai te tornar um excelente profissional a partir do momento que você dá o primeiro passo. É claro, né? Então, e as cores secundárias? As cores secundárias, elas são criadas, né? Todos nós sabemos, como eu já falei, todas as cores são criadas através das cores primárias. Mas como são criadas as cores secundárias? São criadas através da junção de duas cores primárias na mesma proporção. Então, lá no círculo, eu vou pegar aqui para você entender melhor, tá bom? Sobre a forma e a nomenclatura. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa aqui. Só um minuto. Vou pegar aqui uma estrela de Oswald para vocês entenderem melhor o que é que nós estamos falando e sobre as nomenclaturas aqui, ok? Olha só. Aqui vai ficar bem mais fácil de você entender, ok? Vou escurecer um pouquinho a tela para vocês enxergarem. Maravilha, ficou bom. Então tá aqui, gente, o azul, tá? O amarelo, tá? E o vermelho são as cores primárias, ok? Para você criar uma cor secundária, são a junção de duas cores primárias, tá? Na mesma proporção. Então vamos criar? Então como que a gente vai criar o mate? O mate você vai criar com o azul e o amarelo, ou seja, a cor secundária aqui, ó, nesse desenho, para que você entenda, ela sempre vai ficar
no meio de duas cores primárias. Olha aqui para criar o irisado, o violeta, o roxo. Aqui, ó, azul e vermelho. E para criar a cor secundária laranja, o acobreado, o vermelho e o amarelo. Ficou mais fácil de se criar as cores secundárias agora? Ficou bem mais fácil. E assim vai. A nomenclatura de cada cor secundária, gente. O verde que nós criamos agora com o azul e o amarelo, ele corresponde, o mate corresponde pela cor verde, ok? E o laranja, que é criado pelo amarelo, e o vermelho, ele corresponde pelo acobreado, tá? E o violeta, que é criado com o azul e o vermelho, ele corresponde pelo irisado, ok? E as cores, nós estamos falando aqui, gente, de numeração. Eu falei, desculpa, eu ainda não falei sobre a numeração das cores secundárias, né? Então eu vou começar pelo mate, que é uma cor secundária mais polêmica na tabela de cores. Por quê, gente? Porque o mate, algumas tabelas têm ela com numeração diferente. Eu vou falar um pouco mais da tradicional zona mesmo, que corresponde pela numeração 7, 0.7, tá bom? Porém, na minha, por exemplo, na tabela de cor que eu trabalho, o mate ele corresponde pelo 0.13. E já teve aluno perguntando para mim por que o nosso mate é 0.13. Então, exatamente, eu acho que só de eu falar isso aí já dá para você entender o que eu acabei de explicar aqui atrás, que nós acabamos de criar as cores secundárias. Então, para criar as cores secundárias, nós utilizamos o azul, que corresponde ao número 1, e o dourado, que corresponde ao número 3. Por isso é o 0.13. Poderia ser a cor secundária acobreado, né, ou laranja, ele poderia ser um 6.3, um ponto 63, né, porque o 6 é o vermelho e o 3 é o dourado. Poderia ser o vermelho mais o azul, né, para criar o violeta. Poderia ser aí um 0.61 ou 0.6, porque é na mesma proporção, né? Então é por isso, mas que a nossa corresponde à numeração 13, está correto. A criação do mate, né? O dourado, né, o amarelo, ele corresponde ao 3, ok? Desculpa, gente, para a cor primária. A cor secundária laranja corresponde à numeração número 0.4, a cor secundária, e o violeta 0.2. E as cores terciárias? Como vamos criar as cores terciárias e suas nomenclaturas? Bom, as cores terciárias, elas são criadas através de cores primárias e cores secundárias, tá? Em proporções variadas, tá joia? Então é assim, elas vão ficar da seguinte forma. Vou mostrar novamente aqui para você, para que você entenda como funciona e como elas vão ficar aqui dentro, tá ok? Vou continuar nesse de Oswald para vocês entenderem melhor. Porque se eu colocar aqui vai ficar um pouquinho mais complicado e eu quero que essa aula seja de fato entendida. Até porque eu já falei sobre isso, teve gente pedindo para mim dar uma explicação, um entendimento maior que não conseguiu compreender, tá bom? Então vamos lá. Cor terciária. Cor terciária, gente, olha, para você formar uma cor terciária, nós temos aqui, né, o estrela de Oswald. Então nós vamos começar por quê? Porque elas são criadas por cores primárias, tá? E cores secundárias. Olha aqui, cores primárias, tá? E cores secundárias em proporções variadas, ok? Sendo assim, nós vamos ter as seguintes cores secundárias. Nós temos 6 cores terciárias, ok?
as seguintes cores terciárias. Nós temos um azul, tá vendo? Nós temos um azul arroxeado e um azul esverdeado, ok? Aí nós temos um amarelo, que é a cor primária, esverdeado, e um amarelo acobreado, ou amarelo alaranjado, ok? E aí nós temos a próxima cor primária. Então nós temos um vermelho arroxeado e também temos um vermelho alaranjado. Deu para compreender? Então assim, as cores terciárias, elas surgem através de cores primárias e cores secundárias em proporções diferentes. Elas são 6 cores, sendo o azul esverdeado e o azul arroxeado, sendo o amarelo esverdeado e o amarelo alaranjado, sendo o vermelho arroxeado e o vermelho alaranjado. Conseguiram compreender, gente, até aqui? As cores terciárias. Então vamos falar sobre mais uma agora. Para fazer a formação da cor neutra, para neutralizar o fundo indesejado, nós temos que fazer sempre isso e não conseguimos fugir, isso é uma regra. Temos que unir o 1, temos que unir o 6 e temos que unir o 3, o azul, o amarelo e o vermelho. A junção dessas 3 cores, nós formamos uma cor terciária, que é o neutro, marrom, utilizada para produzir fundos, tá bom? Nós temos aqui ó, o marrom, que é uma cor terciária também, ok? Então, a partir daqui, ficou um pouquinho mais fácil de você saber como é que funcionam as cores primárias, como é que funcionam as cores secundárias e como é que funcionam as cores terciárias. Mas, Rê, e essas cores na caixinha de coloração, como elas vão funcionar? Bom, nós vamos falar sobre as cores base da tabela de cor, ok? As cores bases da tabela de cor, da tabela de cor tradicional, então, que vai do 2 até o 10, que vai do preto, né? Não vamos falar do preto azulado, vamos falar do preto, tá? Até o loiro claríssimo. Então, as cores bases, elas são o primeiro número impresso na caixa. Mas, para entender suas nomenclaturas, e as cores que elas revelam, nós vamos tentar utilizar também aqui uma forma que ficou bem simples, né, de vocês entenderem ali como se criar as cores primárias, secundárias e terciárias, né? Já entrou alguma coisa aí sobre cores terciárias para vocês, e isso aí é bastante interessante, então a gente vai seguir daqui. Vamos falar da primeira cor da tabela, que é a base 2, tá? Gente, a cor base, quando ela é pura, o tubo de 60 gramas tem 100% de pigmentos dessa cor, ok? A cor base, ela revela um vermelho, a cor é o preto e revela um vermelho intenso de fundo, indesejado. Porém, na escala de melanina, ela contém 100% de pigmento azul, ok? O 3, que é o castanho escuro, ele revela um vermelho, tá? Na escala de melanina, ele contém 70% de pigmento azul, 30% de pigmento violeta. O 4, que é o castanho médio, ele revela, ele tem um fundo de clareamento vermelho acobreado, que é o vermelho cobre, né? Um fundo indesejado. E na escala de melanina, ele revela 70% de violeta e 30% de vermelho. O 5, gente, que é o castanho claro, ele revela um cobre vermelho, tá? E na escala de melanina, ele tem um fundo de 70% cobre e 30%, 70% cobre e 30%
vermelho, tá bom? O 6, que é o loiro escuro, revela um fundo acobreado. E na escala de melanina, o 6 ele contém, né, 100% de pigmento vermelho. O 7, que é o loiro médio, né, um loiro médio, ele já tem um fundo mais cobre dourado, tá? Porém, na escala de melanina, ele contém 100% de pigmento laranja. O 8, que já é um dourado cobre como fundo de clareamento, na escala de melanina, ele já revela um fundo de 70% aí. Deixa eu tentar lembrar, gente, vou olhar aqui melhor. 70% laranja e 30% amarelo. Ok? E o 9, loiro muito claro, ele revela um fundo dourado, um fundo dourado. E ele contém, no 9, 70% de pigmento, desculpa gente, 100% de pigmento amarelo. O 9 contém 100% de pigmento amarelo na escala de melanina. Então, isso ajuda muito a pensar no fundo de clareamento. E o 10, que é o loiro claríssimo, que revela um fundo dourado. Na escala de melanina, ele contém 70% de pigmento amarelo e 30% de pigmento branco. Então, ali, essas alturas 9 e 10, é muito fácil de você neutralizar e muitas pessoas se amarram à coloração, acabam se tornando refém da coloração oferecida por empresa de cosméticos. As pessoas se tornam reféns porque isso trava demais o profissional, né? Ele somente ter ali as colorações que a empresa oferece e também não diversifica o trabalho, desculpa. Ele precisa de mostrar trabalhos diferentes e aí no caso, quando a pessoa se torna refém de cores ali coringas, né, que neutraliza ali os fundos 9 e 10, né, consegue dar uma neutralizada e entregar um loiro bacana, mesmo que isso seja muito bom e seja talvez assim o desejo da maioria das clientes, é muito interessante criar coisas novas e a partir disso, a partir daí que começa a aparecer pessoas, começa a aparecer clientes, né? Então assim, gente, a nomenclatura na colorimetria, ela é sim diferente, mas dá para se entender o motivo, tá? E tem um porquê dela ser diferente. E também tem como a gente entender e aprender sempre com alguns atalhos. Basta a gente realmente querer, porque o aprendizado vem pela persistência. Não tem como a gente aprender alguma coisa sem persistir. Não tem como. Uma faculdade, por exemplo, que leva 4, 5 anos, né? É um modelo de persistência muito grande para quem quer. E outros param no meio, né? Trancam a faculdade e desistem. Então é um exemplo que eu estou colocando aqui. A persistência. Não tem outro caminho a seguir, né? Então nós falamos aí sobre as 3 cores primárias dentro do círculo cromático, que são, né, compostas por 3 cores primárias. Falamos sobre as 3 cores secundárias, né? Falamos sobre as suas numerações, né? Falamos sobre as suas nomenclaturas também e falamos sobre as 6 cores terciárias, né? E as suas nomenclaturas, ok? Falamos sobre as cores bases, né? As suas nomenclaturas, os fundos indesejados e a escala de melanina que se revela a cada fundo, tá? E agora nós vamos, eu acho que aqui no fundo de clareamento, falando sobre as nomenclaturas. Ok. Então agora nós vamos falar sobre as cores reflexo, que é o segundo e o terceiro número impresso na caixa, ok? Que é onde nós falamos ali atrás sobre as cores primárias, nós falamos ali atrás sobre as cores secundárias, né? Então vamos lá. A primeira cor, e falamos sobre as cores bases, né? Primeira cor impressa no número da caixa,
São as cores base, ou seja, são a altura de tom, né? Segundo o número impresso na caixa, ele sempre vai ter ali a numeração das cores primárias ou das cores secundárias. Porque vocês lembram que eu disse que uma cor primária sempre vai neutralizar uma cor secundária e uma cor secundária sempre vai neutralizar uma cor primária? Então, é por isso que eu falei que quando a cor secundária, quando o cor reflexo, né, a segundo número impresso na caixinha de tinta, né, na caixinha de coloração, ele sempre vai ser um número um número de uma cor primária ou um número de uma cor secundária, mesmo para o reflexo. Essa mesma regra vale para o reflexo, ou seja, você tem a caixinha, tá, com 3 números. Deixa eu pegar uma aqui, eu tenho aqui, facinho, quer ver? Aqui uma 931 aqui, ó, facinho. Vocês têm uma 931, deixa eu ver se vai dar pra... Tem aqui a 931. O 9, gente, é a cor base que eu falei, né? É a altura de tom, é um loiro claro. O 3 é o dourado, lembra? E o 1 é o cinza. Na tabela de cor, 931, ele é um loiro muito claro, bege, dourado. Ok? Agora nós vamos aqui, olha, para mais uma. Com um número só. 9.1. Onde o 9 é a altura de tom, é a cor base, tá? O 1 é o cinza ou o azul, tá? Nós vamos falar aqui da cor cinza, tá? Que é a cor cosmética, ok? E aí ficou um loiro muito claro cinza. Vamos para a próxima aqui, eu vou pegar mais uma aqui para vocês verem com 3 números aqui. Deixa eu ver aqui se já tá, tem uma aqui, peraí. 747. Loiro médio cobre marrom. Olha, o 7 é a altura de tom, o 4 é o cobre, né, cor cosmética, e o marrom é a junção, lembra? Das 3 cores, das 3 cores primárias. Então nós formamos um loiro médio marrom. E sempre, vocês podem perceber aqui, ó, que toda vez que depois do ponto e vírgula vai ter um número de cor primária ou secundária, porque aqui você vai se guiar, você vai se basear através das cores reflexos para neutralizar um fundo indesejado. Você vai se basear em cima disso, não é mesmo? Como falamos aqui agora há pouco, o azul, né, que é uma cor primária, ele neutraliza o laranja, que é uma cor secundária. E por que ele neutraliza o laranja, que é uma cor secundária? Porque o laranja, ele já contém as 2 cores primárias, que é o vermelho e o amarelo. Você somente colocou a terceira cor que falta, a terceira cor primária que falta, e você fez uma neutralização. Ok? Então vamos neutralizar uma cor primária. Vamos neutralizar o amarelo. Como que a gente faz para neutralizar o amarelo? Você tem a opção de neutralizar sempre com o violeta. Ai, Rê, mas aí não é a junção das 3 cores? Eu coloquei só o violeta, ficou o amarelo e o violeta, ficou 2 cores só. Sim, mas o violeta, ele contém azul e contém vermelho, que são 2 cores primárias. Então você neutralizou uma cor, você colocou somente as 2 cores primárias que faltava no amarelo e você conseguiu neutralizar esse fundo. Olha como ficou bem mais simples, olha como ficou bem mais fácil para vocês entenderem dessa forma, tá bom? Então assim, só que aí vocês têm a opção. Normalmente eu não tenho coloração, somos também distribuidores, então a gente tem que ter.
mas o meu trabalho ele é somente em cima de coloração base, não trabalho com cores reflexos e trabalho com as 3 cores primárias, o azul, amarelo e vermelho. Eu tendo as cores base e as 3 cores primárias, eu formo o infinito de cor, consigo intensificar uma cor que meu cliente gosta, neutralizar muito melhor um fundo indesejado, consigo neutralizar melhor com uma caixinha de cor, consigo neutralizar criando, é muito mais fácil, melhor. Economizo dinheiro com isso, faço criações de novas cores, porque eu trabalho com as cores bases e somente com pigmento. Esfumar cabelo, por exemplo, pigmento. Pré-pigmentar um cabelo, pigmento. Tá bom? E é isso, gente. A aula de hoje ficou bem interessante, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, eu peço para que você dê o seu joinha, ative o sininho, porque a gente tem conteúdos diários, tá? Sobre colorimetria. Então você ativa aí o sininho, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para fortalecer e fazer com que a gente aí se motive cada dia mais para entregar conteúdo de verdade para quem realmente precisa, para quem realmente quer mudança aí na carreira, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.